Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu sou o pastor Samir, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje, segunda-feira, começamos mais uma semana e eu já quero desejar a você uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana de conquistas, uma semana de grandes realizações e de respostas de Deus às suas orações. Hoje o tema que vamos tratar, como sempre, é muito importante, está relacionado à batalha espiritual. Eu estarei trazendo aqui um ensino sobre 3 verdades no Salmo 91, que se você colocá-las em prática, vai mudar a sua vida. Muitas pessoas conhecem o Salmo 91, a exemplo do Salmo 23, é um dos salmos mais conhecidos no mundo inteiro. Podemos chegar algumas vezes em certos estabelecimentos comerciais e lá tem uma Bíblia aberta, ou no Salmo 23, ou no Salmo 91. Então, inúmeras pessoas conhecem este salmo. Foi este salmo que Satanás citou para Jesus na tentação. E este salmo, então, é um salmo de grande relevância e importância para a igreja. Mas a verdade é que nem todas as pessoas compreendem como que este salmo funciona. Muitas pessoas nunca experimentaram o poder deste salmo. É um salmo poderoso. E nós chamamos de forma popular de salmos de guerra. Tem um vídeo aqui no meu canal, se você ainda não assistiu, procure na playlist, onde eu falo sobre vários salmos de guerra e como usá-los. E entre eles está o Salmo 91. Eu tenho pessoalmente muitos testemunhos de vitórias, livramentos e conquistas alcançadas através deste salmo. Agora, a pergunta é, você sabe como usar o Salmo 91 ao seu favor? Você sabe como usar o Salmo 91 nos momentos de batalha espiritual, de guerra, de ataques espirituais? Bem, é isto que eu vou te ensinar neste vídeo. Fique comigo. Lembrando que ao final do vídeo terminamos sempre orando por todos aqueles que assistem até o final. Quero abençoar a sua vida, sua família, sua semana de trabalho, seu emprego, comércio, empresa, não importa. Aonde você estiver, a mão poderosa de Deus irá lhe alcançar e um grande milagre da parte de Deus te aguarda. Então somente creia, então somente tenha fé. Antes de eu entrar no assunto, porém, eu quero pedir que você deixe a sua curtida, o seu like, se você gostar desse vídeo. Seu like é muito importante e eu te agradeço se você assim o fizer. Também eu peço que você deixe o seu comentário, sua percepção, um testemunho. Se você tem um testemunho do Salmo 91, por gentileza, comente aqui. Vai edificar a vida de outras pessoas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quero agradecer já a todos os inscritos do canal, muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe. Eu quero agradecer também a vocês que oram por mim, como é importante a oração de vocês e como me ajuda. Então obrigado a você que sempre quando dobra o seu joelho, lembra-se de mim e ora por mim. Sou muito grato a você pela sua oração, pelas suas orações. E também eu quero agradecer muito a você, meu irmão, minha irmã querida, que sempre tem enviado uma oferta voluntária e missionária ao meu ministério. Também a sua oferta tem me ajudado muito e são vocês que têm me ajudado a continuar pregando a palavra de Deus, fazendo os trabalhos que eu desenvolvo aqui na minha cidade, trabalhos de libertação, de cura divina, evangelização, as viagens que eu faço, lugares que eu vou, Tudo o que eu faço é por conta própria, é do meu próprio bolso. Eu não recebo nenhum tipo de ajuda financeira de nenhuma organização religiosa. Eu faço um trabalho voluntário
Deus tem me dado graça e tem me abençoado e tem usado vocês que têm enviado a sua oferta e tem assim me ajudado a continuar fazendo a obra de Deus. Eu sempre peço nas minhas orações que Deus dê a vocês muitas vezes mais, além daquilo que vocês têm ofertado na minha vida. E lembrando também que naquele dia, quando nós chegarmos lá perante o Senhor Jesus Cristo, para recebermos o nosso galardão, vocês também serão galardoados por cada oferta enviado a este ministério. Quem sabe muitos de vocês não têm um chamado para pregar ou para fazer missões urbanas, como eu faço aqui, trabalho de libertação, cura divina, culto nas casas, culto nas empresas, seminários nas igrejas, enfim, é uma gama de coisas que nós fazemos, muito grande, não quero tomar tempo falando, mas quando você envia uma oferta e contribui, você é o meu ajudador. E não só aqui você recebe aquilo que a palavra promete aos que semeiam, mas também naquele dia, como o Senhor Jesus mesmo disse, né? Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, ou seja, aquilo que você faz. Quem sabe você não está pregando, não está evangelizando, não está fazendo uma outra coisa, mas quando você oferta no meu ministério, através da minha vida, você está alcançando cada alma aonde eu chego, cada pessoa liberta, cada pessoa curada, cada pessoa que se entrega a Jesus Cristo. Então, muito obrigado a vocês. Que Deus os abençoe grande e ricamente. Sempre tem sido a minha oração. Amém? Muito bem, queridos. Salmo 91. Quem não conhece, quem nunca viu, quem nunca leu, é muito difícil achar alguém assim. Mas a grande maioria das pessoas não sabe exatamente como que este salmo opera, como que ele funciona em nossa vida, como que nós tomamos posse das promessas descritas neste salmo, e são muitas. Quero fazer ainda muitos vídeos sobre este salmo, porque há muitos detalhes, há muita riqueza de detalhes neste salmo. Porém, hoje eu vou trabalhar aqui com 3 verdades. Essas 3 verdades irão te permitir usufruir de cada promessa aqui descrita. Quem sabe você nunca experimentou o poder deste salmo, nunca experimentou um milagre que este salmo trouxe. Quem sabe você, meu querido irmão, minha irmã, está oprimido, se sente desanimado, frustrado, depressivo. Quem sabe você não dorme, tem dificuldade para dormir, para conciliar o sono, vê vultos, vê barulhos estranhos na sua casa, vive momentos de grande irritação, de grande tensão. Se você começar a praticar este salmo como eu vou te ensinar hoje, pode ter certeza absoluta, as coisas vão começar a mudar. Porque o poder deste salmo é extraordinário no que diz respeito à guerra espiritual, a derrotar as forças do mal, a destruir as fortalezas do inimigo, que muitas vezes ele levanta na nossa mente, no nosso espírito, na nossa casa, para nos bloquear, para nos impedir de sermos abençoados por Deus. Mas hoje o Senhor preparou este dia e esta palavra para te dar uma grande vitória. Bem, meus irmãos, entendam vocês que todas as promessas de Deus, elas têm condições, ou seja, você tem que se adequar às condições propostas para que você usufrua, receba, tome posse daquilo que está prometido na palavra. Se você lê com atenção cada promessa de Deus, elas são condicionais a determinada atitude ou posição da nossa parte. E o Salmo 91, ele não é diferente. Então, a primeira coisa que eu quero te ensinar, ou a primeira verdade de como tomar posse deste salmo, já está logo no versículo 1 do livro e se repete no versículo de número 9. Ou seja, esta primeira verdade, ela consta no salmo por 2 vezes. Sempre que na palavra de Deus
se repete uma afirmação, e você vê muito isso em vários textos da Bíblia, Josué, capítulo 1, por exemplo, Deus enfatiza várias vezes, não se aparte do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para fazer, né, tudo quanto conforme nele está escrito, para que tenhas êxito em tudo que você fizer. Então, por 3 vezes, Deus recita isso no capítulo 1 de Josué. Ter cuidado de fazer tudo conforme o livro da lei, a palavra de Deus, meditar nele dia e noite. Essa é a condição para que Josué e para que nós, nos dias de hoje, venhamos ser bem-sucedidos em tudo o que fazemos. O Salmo 91 não é diferente. Este salmo é tão poderoso, irmãos, que até os demônios temem. Este salmo é tão poderoso que o diabo citou para Jesus este salmo, tentando fazer Jesus pular do pináculo do templo, porque ele sabe que o que está aqui é verdade. Só que na questão da tentação de Satanás, obedecer Satanás pulando do pináculo do templo para provar que Deus cumpre a sua palavra, seria tentar a Deus. Então Jesus não fez isso e disse, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque essa promessa não é para você ir lá num viaduto e pular de lá para que os anjos venham te segurem. Isso é tentar a Deus. Esta promessa é para quando estamos sob ataque espiritual, lutas espirituais. Como eu citei aqui no início do vídeo, momentos de desânimo, momento em que a gente percebe que há algo estranho dentro da nossa casa. Você está ouvindo barulhos, estralos diferentes? Cuidado, isso é um indicador que há uma atividade maligna. Está havendo momentos de irritação entre você e sua família, do nada começa uma discussão? Cuidado, você pode estar sob ataque espiritual. Eu poderia citar aqui várias situações que nos dão um diagnóstico, que há algo espiritual operando na sua vida, quem sabe no seu estabelecimento comercial, na sua empresa, né? Está havendo contendas, discussão, está havendo uma desestruturação no ambiente, né, de trabalho. Você pode usar este salmo para destruir qualquer ação do diabo na sua vida. Qualquer, não há nada. Isso aqui, meus queridos, para você ter uma ideia, eu vou usar uma analogia. O Salmo 91, se nós fôssemos compará-lo com o que há de equipamento militar de guerra hoje, ele não é uma pistola, ele não é um fuzil, ele não é uma metralhadora, ele não é um tanque de guerra, ele não é um míssil. O Salmo 91 no mundo espiritual é uma bomba atômica de Deus. Você percebe o poder deste salmo? Eu conheço muitos testemunhos e tenho muitos testemunhos pessoais de batalhas espirituais com legiões de demônios vencidas pelas promessas deste salmo, praticadas e recitadas. Amém? Então, a primeira verdade que eu quero te ensinar já está no verso 1 e, como eu disse, se repete no verso 9. E o que diz ali? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, habitará, ou descansará, melhor dizendo. No versículo de número 9, você vai observar que repete de novo dizendo, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. O que significa aqui habitar? Habitar é uma permanência entre, é tabernacular. Sim, tabernacular, montar uma tenda, uma barraca e ficar em um determinado local. É a mesma questão, ou o mesmo conceito bíblico do que João fala no seu evangelho, no capítulo 1, quando ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Poderíamos traduzir para tabernaculou entre nós. Ele veio a nós e montou uma barraca e viveu conosco. Porque foi isto que Deus fez na pessoa de Jesus.
Deus desceu ao mundo e habitou entre os homens, tabernaculou, ele montou a sua tenda, ele dormiu na casa deles, almoçou, jantou, conviveu, caminhou entre eles. Jesus estava com os homens, é isso, habitou com os homens. Então esta é a primeira verdade. Veja que todas as promessas deste salmo, dos 16 versículos aqui contidas, elas são para aqueles que habitam, para aqueles que permanecem com Deus e em Deus. Não é para quem conhece de passagem, não é para aquele que colocou aberto na sala da sua casa, no seu quarto ou no seu estabelecimento comercial. Ainda que você possa fazer, não é errado, não tem problema nenhum. Eu só estou querendo dizer que deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 não vai trazer benefício. O benefício está em praticar o que está escrito aqui e recitar para o mundo espiritual saber e se curvar diante do que está escrito aqui, porque os demônios obedecem à palavra de Deus. Aliás, o universo inteiro obedece à palavra de Deus. Então o versículo 1 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Todas as promessas que estão aqui é para esse indivíduo, é para esta pessoa, para este homem ou mulher que habita no esconderijo do Altíssimo. Para aquele que montou a sua tenda espiritual com Deus, você está junto de Deus todos os dias, você acorda com Deus em oração e vai dormir com Deus em oração. Durante o dia você tem uma conexão mental com Deus e você pode estar mesmo trabalhando, dirigindo, ou no ônibus, ou limpando a casa, fazendo uma comida, está conectado mentalmente e espiritualmente com o Criador. Isso é habitar. Não é dar uma passadinha de vez em quando, não é dar uma olhadinha de vez em quando, é habitar, é tabernacular. Veja que diz o versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Já vem a primeira promessa em seguida, dizendo, a sombra do Onipotente descansará. Está dizendo que esse que habita com o Altíssimo, que tabernacula com Deus, ele vai descansar, ele vai ter descanso à sombra do Altíssimo. Então, eu vou usar uma imagem alegórica para você entender. Imagine Deus aqui do seu lado. Vamos supor que Deus está aqui do meu lado direito. O ser gigantesco, enorme, a sombra dele se projeta sobre mim. Ali eu descanso. E por que a sombra dele se projeta sobre mim? Porque eu habito, eu tabernaculo ao lado dele. Estou tabernaculando, eu montei a minha barraca, eu decidi viver com Deus. Eu não quero mais ver Deus de vez em quando. Eu não quero ver Deus apenas nos dias de culto. Eu decidi viver com Deus, ter uma vida com Deus. É isto que a palavra está falando. Por isso que o versículo 9 diz, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O salmista está confessando o que ele crê. Ele está dizendo para Deus, Senhor, tu és o meu refúgio. O que é o refúgio? O refúgio é um lugar de segurança. Refúgio é um lugar de abrigo. Refúgio é um lugar de encontrar conforto e consolo em meio às adversidades. E ele diz, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Então o salmista fez isso, ele fez a habitação dele com Deus, com o Altíssimo. Esta é a primeira verdade, se você quer usufruir das promessas aqui contidas, você precisa habitar com Deus, ter uma vida com Deus, viver com Deus, e você vai começar a usufruir das promessas aqui contidas. A segunda verdade registrada neste salmo que eu quero passar para você está no versículo 11, que diz, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos.
E o verso 12 diz: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Então veja bem que esse que resolveu habitar com Deus, permanecer com Deus, estar com Deus diariamente, o versículo 11, ele diz que Deus então dá ordem aos seus anjos ao respeito desta pessoa, ou seja, nas circunstâncias da vida desta pessoa. Tem hora que Deus vai dar uma ordem aos anjos para trazer um livramento, um acidente de trânsito, um ataque espiritual específico do diabo que seria devastador para a sua vida, quem sabe iria ceifar a sua vida, mas Deus, observando e vendo, ele chama um anjo e dá uma ordem, diz: desce lá e leva agora um livramento para aquele meu servo ou aquela minha serva. Ou seja, Deus dá voz de comando. Isso fala de ordens específicas. Irmãos, que coisa maravilhosa saber que há momentos da nossa vida, e esse Deus que não dorme, que não tosqueneja, que está sempre atento, vê as atividades demoníacas, as tramas do inimigo, a sutileza do diabo tramando algo para nos destruir, colocando ali na nossa trajetória, no nosso caminho, um laço de morte, um laço de destruição, uma obra de feitiçaria, qualquer coisa. Deus chama um anjo e dá uma voz de comando, dá uma ordem específica ao respeito desta pessoa e da circunstância que ela está vivendo, e esses anjos descem à terra e cumprem a ordem de Deus. Então, habitar no Altíssimo, permanecer com Deus, entre tantos benefícios que poderíamos descrever aqui, e eu pretendo gravar vários vídeos trabalhando com este salmo, porque a riqueza de ensino que tem aqui é muito grande. E este salmo é tão importante, tão interessante, que ele deve ser ensinado e reensinado, esmiuçado, para que a igreja usufrua, porque é para a igreja, é para o povo de Deus, é para você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo. Se levante hoje. Quem sabe você está vivendo esse momento de opressão, de desânimo, não consegue orar, não tem força para orar, está vivendo um momento de enfermidade que veio do nada. As coisas lá no seu trabalho ou no seu comércio, empresa, tumultuaram, está acontecendo coisas estranhas. Então, use a palavra de Deus, use o Salmo 91 e você vai ver quão grande será a vitória e a resposta de Deus na sua vida. Então, a segunda grande verdade é que Deus dá ordem aos seus anjos específicas ao seu respeito. Comece hoje, então, a fazer um pacto com Deus de permanecer com Ele. Diga: Senhor, eu não quero te ver de vez em quando, só nos dias de culto. Eu quero tabernacular, eu quero viver contigo todos os dias da minha vida. Eu quero que a tua sombra se projete sobre mim, porque eu quero descansar em ti. E assim será. E a última verdade está no versículo de número 15. Preste atenção, que diz assim. Ou melhor, versículo de número 14, vamos ler primeiro. Diz assim: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, bem protegido, porque conheceu o meu nome. Deus está dizendo aqui: porquanto tão encarecidamente me amou. Tem tradução que diz: porque te apegaste comigo em amor. Então Deus quer ver em nós muito mais do que práticas religiosas. Deus quer o nosso amor, Deus quer o nosso coração. E Ele identifica quando nós estamos o amando. Ele diz: porquanto tão encarecidamente, de uma forma tão rica, encarecida, tão maravilhosa, me amou. Você tem amado a Deus, meu irmão? Você tem amado a Deus, minha irmã? Como você tem demonstrado o teu amor com Deus? Porque amor é assim, não basta dizer eu te amo, a gente tem que demonstrar. Vocês que são casados sabem disso.
Não adianta a gente falar para o cônjuge, eu te amo, se no dia a dia nós não demonstramos que amamos. Quem é pai ou mãe, como eu também sou, sabe que não adianta dizer para os filhos, eu te amo, se você não demonstra no dia a dia que ama este filho ou filha. Então com Deus não é diferente. Nós precisamos nos apegar a Ele de forma encarecida, de forma dedicada, de forma esforçada em amor, e Ele percebe isso. E observe que já tem uma avalanche de promessas na sequência, diz, também eu o livrarei, é uma promessa de livrar quem ama Ele. Eu o livrarei. Deus quer te livrar dessa situação. E Ele vai te livrar se você se apegar a Ele em amor. Estarei com Ele, ou melhor dizendo, pô-lo-ei em retiro alto. Deus quer te pegar e colocar em segurança num lugar bem alto, onde nem o inimigo não pode chegar lá. Porque Ele conheceu o meu nome. Mas aqui não é conhecer de ouvir falar, é conhecer de profundidade, de intimidade, de caminhada constante. E o versículo 15 diz, Ele me invocará e eu lhe responderei. Veja, irmãos, Deus promete responder. Você acha que Deus é mentiroso? Você acha que Deus fala algo e não cumpre? Aqui nós percebemos porque muitas pessoas nunca usufruíram do que está no Salmo. Em primeiro lugar, porque não habitam com Deus, eles encontram com Deus de vez em quando. Em segundo lugar, porque essas pessoas não se apegaram a Deus em amor, não demonstram o amor com Deus de forma nenhuma. Muitas vezes eles procuram a Deus apenas para pedir, pedir, pedir. Isso demonstra apenas um interesse e não amor. Quem ama a Deus demonstra no dia a dia que ama a Deus. E Deus diz, Ele me invocará e eu vou respondê-lo. Olha o que diz a sequência do verso 15. Estarei com Ele na angústia. Você não estará só. Dela o retirarei. Ele não só vai estar com você na angústia. Você está angustiado hoje? Tem vivido angustiado? Perturbado? Perplexo? Deus está dizendo que estarei com Ele na angústia e dela o retirarei. Eu vou tirá-lo da angústia. E o glorificarei. Deus está dizendo que vai glorificar a pessoa, ou seja, que vai exaltar, que vai abençoar de tal maneira que as pessoas ao redor perceberão que algo extraordinário aconteceu, porque Deus resolveu glorificar, ou abençoar, ou enaltecer alguém na terra que o ama verdadeiramente e de maneira extraordinária. Então nós precisamos nos apegar a Deus com amor. Eu quero perguntar agora, você tem amado a Deus? E se você responde que sim, você tem demonstrado para Deus este amor? Não responda para mim, mas responda para você mesmo. Como você tem demonstrado o teu amor a Deus? Pense nisso, porque Deus quer abençoar muito a sua vida. Mas você precisa habitar com Ele, praticar a palavra, amá-lo de todo o coração e dedicação. E estas promessas, meus irmãos, virão sobre a sua vida. Eu quero orar por você agora. Porém, antes de orarmos, uma vez mais eu quero frisar, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, não te custa nada. Deixe o seu comentário aqui, deixe a sua experiência aqui, sua sugestão nos comentários para um próximo vídeo. E se Deus tocar no seu coração para abençoar a minha vida, o meu ministério, com uma oferta voluntária, espontânea, como Deus pôr no seu coração, porque é Deus que faz essas coisas. Abrindo a descrição do meu vídeo tem uma chave Pix. Através dessa chave você pode estar enviando a sua oferta e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Vamos orar agora. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por este salmo poderoso que é o Salmo 91. São ferramentas que o Senhor deixou para nós lutarmos em momentos de batalha, de guerras, de lutas. Meu Deus, eu sei que eu tenho falado esta manhã, neste dia, com muitas pessoas que estão vivendo momentos de opressão, de desânimo, de angústia, de batalha,
batalha espiritual, de crises e dificuldades financeiras, mas eu quero te pedir agora, visite esta pessoa. Coloque a tua mão sobre esta pessoa agora e repreenda toda e qualquer obra de Satanás na vida deste homem, desta mulher. Entra na sua casa agora, meu Deus. Entra no seu estabelecimento comercial, na sua empresa ou mesmo no seu emprego. Visite esta pessoa. No dia de hoje, Deus Santo, entregue uma grande vitória, um grande livramento, meu Pai, como diz as promessas da Tua palavra. Senhor, eu oro abençoando a pessoa que ficou comigo até o final deste vídeo. Que esta semana seja uma semana de grandes vitórias, de grandes conquistas, de grandes realizações na Tua presença, que seja uma semana de livramentos, que seja uma semana, meu Deus, em que o inimigo vai cair por terra e o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado. Meu Deus, cubra-nos neste dia com o sangue de Jesus e esconde-nos à sombra das Tuas asas. É a minha oração, meu Deus, e a minha gratidão, meu agradecimento desde já, pela fé eu te agradeço, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém? E até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor nos permitir.